Esther, capítulo de número 8. Antes de nós lermos o texto bíblico, algumas coisas que nós devemos ter em mente quando lemos esse livro. Lembre-se que o registro da história de Esther é mais do que a história de uma mulher cativa que vira rainha e cujo primo, aliás, é elevado ao reino. É mais do que a história da reviravolta na história do povo de Deus. É mais do que isso. Embora esses fatos sejam verdadeiros, quando nós lemos a história de Esther, nós estamos lendo a nossa história. Nós estamos vendo a mão invisível, não a de Adam Smith na economia, mas a mão invisível de Deus conduzindo a nossa história. Lembre-se, é um povo cativo. Se os judeus não tivessem sido libertos, ou se não fosse dado todo esse cuidado a fim de que a preservação do povo judeu acontecesse, nós não estaríamos aqui para cultuar a Deus. Quando a mão de Deus, a providência divina, trabalha, como nós vimos nos sermões anteriores, até na insônia do rei Assuero, Deus está trabalhando, fazendo com que um insone que não tem nada para fazer, leia um livro, e a partir dessa leitura uma reviravolta tão grande na história, não é verdade? Se você gosta de filmes, o filme Efeito Borboleta, com Ashton Kutcher, traz uma história bem interessante de como pequenas ações têm consequências grandes, né, ao longo da história. E a história do povo de Deus é essa, como pinceladas de Deus, providenciais de Deus, trazem consequências maravilhosas para o seu povo. A história de hoje ela é continuação, né, e o ápice do capítulo anterior. E eu quero que vocês observem, não apenas no capítulo anterior, ou não apenas hoje, mas como que a personalidade, como a identidade de Esther vai sendo construída ao longo do livro, vai sendo construída ao longo desse enredo. Nós estamos falando primeiro de uma cativa, que depois, abre aspas, ganhando um concurso de beleza, é obrigatoriamente trazida à corte real. E alguém que inicialmente esconde a sua identidade. E segundo alguns estudiosos, Esther passou 5 anos na corte, agindo como, abre aspas novamente, né, um agente secreto divino, né, lá, mas para depois alguém que vai se identificando com o povo de Deus. Alguém que passa a jejuar e orar. Alguém que toma coragem de colocar-se diante do rei e interceder pelos seus, mesmo que isso lhe traga um risco de morte. E nós gostamos, a nossa atração pelo livro de Esther, em certo sentido, é porque nós gostamos de reviravoltas na história, né? Seja no futebol, nós gostamos de viradas espetaculares nos resultados, seja nos enredos, né? Dias atrás eu estava me lembrando, durante a minha adolescência, eu era muito fã dos livros de Sidney Sheldon, né? Como que ele caminhava na sua narrativa, em especial tem um, me deu até um saudosismo, que eu comprei a continuação do livro esses dias atrás, né? O Outro Lado da Meia-Noite. E ele é autor americano que constrói as suas histórias de forma tão intrigante, e esse em especial, esse livro, na penúltima ou antepenúltima página, 2 indivíduos, um casal que estava praticamente condenado, ou, aliás, estava com tudo feito para ser liberto, tem um detalhe jurídico lá que muda toda a história e todo o final deles. Nós gostamos disso. E talvez isso traga atenção, jogue os nossos olhos também para a história de Esther, a história de Mordecai, a história do povo de Deus, que, repetindo, também é a nossa história. E o capítulo de hoje, então, é o ápice dessa reviravolta que nós tanto gostamos ao longo da nossa jornada. Pastor, se você não apertar o on, nunca vai funcionar. Ótimo. Nós somos extremamente interessados por reviravoltas, justamente por essa questão, e é o que vai acontecer aqui. Lembre-se, a partir do capítulo 3, você tem um decreto que autoriza o massacre dos judeus. E a história começa a virar, e é isso que nós veremos hoje, no capítulo 8 do livro de Esther, do choro
ao banquete. Leiamos e acompanhe a leitura, por gentileza. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei e se lhe lançou aos pés. Com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Lembre-se que essa é a segunda situação que isso acontece já. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá a meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com seu anel se selam não se podem revogar. Então foram chamados sem detença o secretário dos reis, ou do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes criados na coudelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens, num mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em jinetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Todos juntos o versículo 17 comigo, por gentileza. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre ele. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, se o teu Santo Espírito não nos iluminar, de nada adianta ler páginas e páginas das Sagradas Escrituras sem este auxílio. E a este Espírito, o Deus que vive em nós, que nós oramos agora e clamamos por iluminação. Senhor nosso Deus, não permitas que outras preocupações, aparelhos eletrônicos, os nossos compromissos da segunda-feira, sejam maiores do que a nossa sede da Tua Palavra. Esta é a minha oração, em o nome de Jesus. Amém. Do choro ao banquete, se é o que vocês notaram, então, versículo 3, Ester está com lágrimas
aos pés do rei. E agora, então, nós terminamos, você leu no versículo 17, que os judeus estão em um banquete. Qual foi a saga, ou qual foi o desenrolar da história para que isso acontecesse? Como que nós chegamos nesses dois extremos, ou talvez de um choro de tristeza para um choro ou um regozijo de alegria? Nesta noite eu quero afirmar com os irmãos, ou defender a seguinte tese: Deus prepara um banquete àqueles que choram com os que choram. Deus prepara um banquete para aqueles que choram com os que choram. Como que eu defendo, então, essa afirmação à luz do texto que nós lemos? Nós teremos 3 cenas ou 3 atos que eu quero que você preste atenção aí. Os versículos 1 e 2, que vão ser consequências, né, da morte de Amã, então, os despojos dele dado a Ester e a Mordecai. Os versículos 3 até o versículo 15, que é o ato 2, aliás, 3 a 14, que seria o segundo ato, que são, então, o livramento, né, ou contra-decreto do povo de Israel, e a terceira cena dos versículos 15 a 17, que é o banquete e a alegria do povo de Israel. De posse, ou mentalizando, digamos assim, essas 3 cenas, eu quero mostrar para vocês que Deus prepara um banquete para aqueles que aprendem a chorar com os que choram. Versículos 1 e 2, então, para a gente caminhar rapidamente. Note que os fatos do capítulo de número 8 são imediatos ao capítulo 7. Como eu costumo dizer, às vezes esqueça o subtítulo em negrito e termina a narrativa da seguinte forma: enforcaram Amã e naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Amã, inimigo dos judeus. É uma sequência de fatos aqui. Está caminhando rapidamente. Assuero, ele é apressado, não é um bom termo, mas ele é rápido em honrar Ester e a presentear Mordecai em virtude ou para compensar a maldade que Amã tinha feito. Lembre-se, terminamos o último sermão em Ester com Amã sendo enforcado na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Quando o texto diz que deu a Ester a casa de Amã, não é a casa literalmente, não é a construção da casa. Ninguém ia sair do Palácio Real para morar em qualquer outra casa que seja. O termo aqui são as posses de Amã. Os servos de Amã, o dinheiro de Amã, né, todo o ouro que talvez ele tivesse poupado e que não era pouco, porque Amã chega a fazer ofertas enormes ao longo da narrativa. Uma outra observação interessante aqui, só a título de curiosidade, quando você lê aí inimigo dos judeus, evidentemente o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e alguns trechos em aramaico. Mas olha só que interessante para a gente refletir. Quando a versão mais antiga que a gente tem em grego das Sagradas Escrituras, a Septuaginta que a gente fala, que pegou o Antigo Testamento e também traduziu para o grego, os tradutores utilizaram o termo diabolos dos judeus para se referir àqueles que queriam matar os judeus. O que eu quero chamar a atenção aqui é a conotação de diabo está longe de ser um indivíduo com chifres, fumegante ou qualquer coisa do tipo. Quando a gente enxerga o diabo, ou a possessão diabólica, ou a ação diabólica como o inimigo das nossas almas, como o adversário das nossas almas, fica muito mais claro e didático para nós entendermos que os instrumentos diabólicos estão longe de ser indivíduos falando grosso no microfone ou espumando pelo canto da boca, dando reviravoltas, coisas do tipo. Tem muito instrumento diabólico que passa desapercebido porque a gente criou essa caricatura tosca, né, de possessão demoníaca e de ação demoníaca. Então, mas preste atenção, a ação é rápida de Assuero, então, em honrar Mordecai e honrar Ester. E quando ele dá a eles o sinete, né, então tirou o rei o seu anel que tinha tomado Amã e o deu a Mordecai. Esse sinete, esse anel é extremamente representativo. A figura aqui, aliás, até agora voltou à moda, né? Pense nesses convites de casamento que alguns têm utilizado, em que você sela o envelope com uma cera derretida, né? E coloca um carimbo com iniciais dos noivos e coisas do tipo. A figura aqui é algo parecido, só que troque o carimbo pelo anel.
Então, os decretos reais, ou esse sinete que era dado, é sinônimo de carimbo real, de poder real. Aquilo que era selado com o sinete do rei ou com o sinete do governador, da autoridade constituída, tinha peso, né? Tinha uma representatividade de autoridade. É isso que está sendo dado a Amã. Né? É uma procuração ou uma doação de autoridade muito interessante aqui. Então, a figura aqui é essa, tá? Do sinete que sela os decretos reais e da autenticidade para aquilo que está sendo decretado, enviado, ao documento que está sendo enviado. Que reviravolta, não é verdade? Como que as coisas são bonitas de se ver quando você olha esses 2 primeiros versículos. Seja sincero. Se você estivesse no lugar de Ester ou no lugar de Mordecai, a história podia acabar aqui, né? Morreu o nosso inimigo. O rei está me honrando, então risco de morte eu não corro. Ele já sabe que nós somos judeus, está tudo sob controle aqui, então, vida que segue e vamos parar por aí. Eu vou parar de pedir, Ester talvez tenha pensado, vamos parar de pedir audiências ao rei, né, e correr risco de morte, deixa eu desfrutar das minhas frutas, da minha cama real, dos meus servos, ou do meu spa, né, qualquer coisa do tipo aqui. Eu já quero trazer uma aplicação rápida aqui e imediata. Cuidado para que o seu coração não seja invadido pelo conceito de sucesso segundo o mundo e não segundo o conceito de sucesso e de felicidade que a palavra de Deus nos traz. Palácio real, veste bonita, empregado, dinheiro, status, beleza, no caso de Ester. É um pacote completo aos olhos do mundo. Mas, como nós veremos mais à frente, não é um pacote capaz de saciar ou de trazer felicidade a Ester e a Mordecai. É muito interessante isso. Essa visão não individualista que Ester e Mordecai têm, de não se contentar com ter a sua situação resolvida, antes eles passam a interceder pelo seu povo, que é a segunda cena que nós temos aqui. O contradecreto, ou o instrumento que Deus utilizou para livramento do povo de Israel. E aí eu quero que você vá acompanhando a história, principalmente essa cena do capítulo, do versículo de número 3 aí. Falou mais Ester perante o rei e tente, né, visualizar mesmo. Lhe lançou aos pés, com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade. Né, a maldade de Amã, a Agagita e a trama que havia empreendido contra o seu povo. Se você tiver um pouquinho de memória, quem, capítulos anteriormente ou segundos anteriormente, talvez algumas horas anteriormente a isso, estava aos pés de Ester, clamando pela vida. Se você olhar no capítulo 7, versículo 7, o rei, no seu furor, se levantou e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Amã, em alguns instantes anteriores, algumas horas anteriormente, estava lançado aos pés de Ester e chorando, mas chorando pela sua vida. Chorando não de tristeza pelos seus pecados, mas chorando desesperadamente para preservar o pouco que ele poderia preservar, ou apertando o botão de emergência para salvar a própria vida. Ester se lança aos pés do rei, chora, implora, mas não é por ela. Ester chora e implora para que se revogasse a maldade contra os judeus. É um choro muito diferente. Não é o choro do desespero de quem fez a lambança e clama por misericórdia a seus pais, mas é o choro de alguém que poderia estar tranquilamente com sua situação resolvida no reino ou no castelo, mas que chora para clamar pelo seu povo. Amã tinha um choro egoísta
Esther nos ensina que temos um choro altruísta. Que coisa bonita e que marca deveria ter diante do povo de Deus. E mais bonito ainda, e eu trago isso novamente à tona, essa construção, essa progressividade da identidade de Esther e da coragem dela. De alguém que passa 5 anos, muitos estudiosos apontam que ela comeu comida idólatra, teve que participar de rituais idólatras, ou no mínimo consentiu e ficou calada. Agora é alguém que mesmo na posição de rainha, chora, fica de joelhos, se lança, não para clamar por ela, mas agora para clamar pelo seu povo. E novamente você nota a sabedoria de Esther em conduzir toda a situação. Eu apresentei isso nos sermões anteriores, mas ela continua mostrando essa sabedoria no versículo 5. Olha que bonito. Se bem parecer ao rei, se eu achei favor, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos. Esther nos ensina que a maturidade cristã, ela é construída, ou ela é formada, mais do que pessoas escandalosas, encrenqueiras, ou qualquer coisa desse tipo. Mas Esther nos mostra que a maturidade cristã traz também sabedoria nas palavras e no modo de agir. A sutileza, a forma dócil, respeitosa com que ela lida com o rei é algo que muitos crentes deveriam aprender quando fossem pedir, quando fossem lidar com aqueles que não são crentes, ao se referir às autoridades, quer você goste delas ou não. A sabedoria de Esther, aliada à coragem dela, tem muito a nos ensinar. Mas o coração dela está inquieto, como eu disse a vocês, a situação dela é boa, mas a situação do povo não é. E aí, então, ela clama os versículos de 5 até o versículo 6, os versículos 4, 5 e 6, vão trazer esse pedido de Esther diante do rei. Mas olha que interessante a saída de Assuero. Então disse o rei à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer. Eu não sei se você está notando, se você lembrou das nossas últimas reflexões, Assuero continua numa sinuca de bico danada. O decreto, segundo a lei dos medos e persas, não pode ser revogado. E ele já tinha proclamado isso para todas as províncias. Nos capítulos 5, de 4 até o capítulo 7, você ouve livramento para Esther e para Mordecai. Conseguimos aí salvar esses dois, mas o decreto dos judeus lá para o dia 13 do mês está de pé. Entendam isso, até nesse ponto, a vida salva aqui ainda é só de Esther e de Mordecai. O povo de Deus ainda corre risco. E Assuero está nessa sinuca de bico, como, se você assistiu o Alto da Compadecida, eu gosto muito da expressão, desdizer aquilo que você disse, Eles usam muito aqueles dois personagens lá do Matheus Nastergalli e do Celton Mello. Mas como que voltar atrás, ou como, abre aspas, desdizer um decreto sem desdizê-lo, ou que as pessoas não achem que eu estou sendo um rei fraco, ou alguma coisa do tipo? Como bom político, que Assuero é, escrevei como bem vos parecer aos judeus. É mais ou menos assim, essas joias não são minhas, ou esse sítio não é meu, vocês é que estão falando isso daí, Não é verdade? Assuero sai muito bem pela tangente aqui. E tem outra coisa muito interessante, como você olha assim, Assuero parece que está meio assustado no versículo 7. Eis que dei a Esther a casa de Amã. A lógica de Assuero é o seguinte: Esther, você já herdou tudo que Amã tem. Mordecai também está aí, muito bem vestido, já está com tudo aí que eu deixei, está por cima da carne seca. Está vendo como é que a lógica do mundo ela é contraposta à nossa lógica como povo de Deus? Estar bem para o mundo é dinheiro, sombra e água fresca,
uma vaga no palácio real. Estar bem para o povo de Deus, mesmo que essas coisas estejam presentes, mas quando os nossos irmãos e nossos semelhantes não estão bem, isso inquieta o nosso coração. A lógica do mundo de sucesso, de vida boa, é diferente da lógica dos cristãos. O desassossego de Ester e de Mordecai é evidente por causa do povo dele, não em função daquilo que eles têm. Uma outra coisa interessante, ele atende, então, a lógica de Assuero é, veja bem, eu não posso voltar atrás. Mas como Mordecai está no lugar de Amã, escrevam vocês, como bem vos parecer, essa é a lógica, né, aos judeus. E é de judeu para judeu, vocês que se entendam, não coloquem na minha conta as consequências disso que está sendo colocado aqui. Mas ele atende ao pedido de Ester, ele dá essa abertura para que o livramento do povo começasse a acontecer. Quero chamar a sua atenção aqui já para uma outra aplicação rápida, mas muito bela quando nós notamos aqui. E novamente observando Ester. Já é a terceira vez contando com o concurso de beleza, digamos assim, que Ester participa, que ela está diante do rei. E em todas as vezes o rei é extremamente favorável a Ester. Você já pode notar a essa altura do livro aqui que Ester contava com simpatia do rei. Por que eu estou chamando a atenção disso daqui? O medo dela, o sentimento de agente secreto, estava mais para a covardia do que um perigo real. Eu sei que a gente não pode trabalhar com e se. Eu nunca esqueço de um colega meu, quando eu estive aqui em São Carlos a primeira vez durante a universidade, né? E se nada, né? Se o urubu cantasse, estava na gaiola, né, o Anderson? Não era pra... A gente não trabalha com probabilidades, mas olha só. Se ela se assumisse como judia, como serva de Deus, desde o começo, antes mesmo de Amã ser levado e ter todo o poder que tinha, quem sabe toda essa saga não poderia ter sido evitada. Mas você sabe o que nós aprendemos aqui? Não aprendemos sobre Ester, mas aprendemos sobre Deus. Ele é misericordioso e fiel com os seus e utiliza-nos, apesar da nossa covardia, apesar dos nossos medos desnecessários, apesar da nossa paranoia, apesar da nossa covardia mesmo em assumirmos como crentes diante de Deus. E aí nós vamos caminhando, então. Às vezes nós tememos por aquilo que não precisa ser temido. Mas ainda dentro dessa segunda cena, outras coisas vão acontecendo. Você olha ela, então, aos pés do rei, pedindo, clamando com toda essa questão, e o conteúdo desse decreto. E olha o teor desse decreto, não vão relê-lo inteiro, mas tem algo muito interessante e muito belo. O decreto é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu quero apenas que você olhe. Volte para o capítulo 3, a partir do versículo 12. Que aí o rei decreta a morte dos judeus e você tem o edito de Amã. Se você olhar o capítulo 3, versículos de 12 a 15, e olhar o capítulo 8, versículos de 9 até o 14, você vai ver que vai ser praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V do decreto de Amã, só que agora autorizando os judeus a resistirem. Isso aqui é muito interessante. Porque, novamente, a sabedoria de Ester e Mordecai na redação é algo notório. Repito, eles não poderiam simplesmente promulga-se que revoga-se o decreto de Assuero. Isso era inconcebível. Bom, eu não posso decretar o direito deles matarem, mas eu posso decretar o direito de resistir. E foi isso que foi colocado, e esse é o teor do decreto, e eles são praticamente iguais no seu conteúdo, à medida que você for fazendo essa comparação. Fica como dever de casa, né? Comparar o decreto do capítulo 3 com o decreto do capítulo 8, para você ver
isto daí. Mas agora é um decreto que traz uma consequência muito diferente para o povo de Deus, né? A sabedoria de Ester e Mordecai. O que o primeiro decreto de Amã gerou entre os judeus e a Ester no capítulo 4? Choro, lamento, panos de saco, jejum. O decreto agora, ele vai gerar alegria, exultação, vestes reais, regozijo e honra. E é isso que vai acontecer até você olhar aqui. Algumas observações apenas aqui, tá? Toda vez que você ver o termo ginete aqui, pode substituí-lo por cavalos devidamente treinados, né? Então, era, perdão pelo trocadilho, né? A tropa de elite dos cavalos, para que isso acontecesse de forma muito ágil. Lembre-se, há um intervalo de tempo entre o decreto e a execução dele. Há um intervalo de tempo para se traduzir esse decreto. Se você leu aí, eles têm que ser feitos na linguagem do povo. Para isso caminhar por todas as províncias, então, era necessário, então, que isso fosse feito com muita agilidade. Deus utiliza até os ginetes ou os cavalos para salvar o seu povo. E aí, então, com a chegada desse decreto, quando os judeus são informados dele, você tem regozijo e os banquetes e as festas descritos, né, dos versículos 15 até o 17. Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste, profetizando os cruzeirenses aqui, alguma coisa do tipo, né? Como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria e regozijo e honra, também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. O que eu quero chamar a sua atenção nessa terceira cena para alguns aspectos aqui? O primeiro deles é o seguinte: os judeus comemoram antes do dia da execução. Eu não sei se você está entendendo a cronologia dos fatos aqui, tá? Estudiosos apontam aí que esse dia da execução seria aproximadamente no mês de dezembro, tá? E o decreto ele sai para ser publicado talvez entre os meses de março e abril. Você tem algo em torno de 9 meses de intervalo, mas para chegar a notícia, para autorizar os judeus a resistirem, mas eles celebram, suponhamos que você recebe o decreto, sei lá, no mês de junho, e eles já celebram, comemorando vitória. Isso é interessante, isso é algo muito importante para a vida do povo de Deus. Eu quero que você note a confiança do povo de Deus no livramento antes mesmo dele acontecer. Isso é de uma certeza, isso é de uma verdadeira esperança, isso é algo que chega a brilhar os nossos olhos de uma maneira que nós devemos ficar muito atentos a isso daí. Porque você imagine a tensão. Você tem o decreto de Amã que já tinha chegado, com meses de antecedência. Você pensa no relacionamento dos judeus com os vizinhos? Um boato de ataque às escolas já deixou muitos loucos aqui ao longo dos últimos dias. Agora pense a realidade de autorização. Pense um persa ou qualquer não-judeu passando na casa do judeu e olhando, essa sua esposa, esses seus bens. Era isso que estava para acontecer. Já tinha gente fazendo inventário dos bens dos judeus para poder saqueá-los. Você imagina quadrilhas sendo estudadas para poder fazer isso, mercenários, seja lá o que for. Era esse o clima que durante meses assolava o povo de Deus. Dia 13 vai ser o dia D, o dia do saque, o dia da destruição. E o direito de resistir, então, trouxe essa alegria ao povo judeu, ao ponto deles poderem fazer muita festa, regozijo e banquetes. Como diz aqui que muitos dos povos da terra se fizeram judeus, isso é uma boa notícia, mas preste atenção, porque provavelmente muitas dessas conversões foram por covardia, né? Eles escolheram assim, bom, já que vai ter uma guerra nesse negócio aqui, ou algum embate, vamos passar para o lado dos judeus para a gente ter o direito de
resistir. Muitas dessas provavelmente não eram conversões reais, embora outras possam ser também. Diante dessas 3 cenas, ou desses 3 atos, fica sempre a pergunta: ok, pastor, linda história, lindo enredo, mas como fica a minha segunda-feira diante disso daí? É só historinha para eu contar para o meu filho dormir? Não, não é. E aqui eu quero trazer algumas aplicações à sua vida para você refletir quando você sair deste culto. E a primeira questão que eu quero chamar a sua atenção é à luz da atitude de Ester e de Mordecai. Qual é o conceito de felicidade para você? O que é uma boa vida para você? Porque às vezes nós, como eu já disse, nós abraçamos o conceito de boa vida ou de felicidade do mundo e nos esquecemos que os nossos padrões são diferentes. E aí eu quero estender mais. Você consegue achar que a sua vida está boa enquanto o seu irmão, o seu povo na fé sofre muitas vezes, corre risco de morte? Você consegue se solidarizar com aqueles que, por causa do Evangelho, correm risco de morte, enquanto nós estamos nos nossos castelos, muito bem servidos? Tem um vídeo famoso de John Piper, é um recorte de uma pregação, né? Não desperdice sua vida, mas ele faz um paralelo muito interessante de dois membros, né, da igreja dele, e aí ele cita 2 nomes e fala: fulano e fulana trabalharam a vida inteira e sonharam para poder, durante a sua aposentadoria, catar conchinhas numa praia. Enquanto, aí ele falou, faleceu nessa semana as irmãs tal e tal no acidente automobilístico, que abriram mão dos seus bens, abriram mão de um casamento, foram para um país X e dedicaram toda a sua vida como enfermeiras missionárias em países hostis. E aí ele traz o paralelo: o que você quer, o que é vida, o que é investir na vida para você? Catar conchinhas ou morrer num acidente a serviço do reino? Nós não somos suicidas, evidentemente, mas o nosso coração tem que ficar inquieto, como povo de Deus, com aqueles que sofrem. Isso é princípio bíblico. Segunda pergunta que eu quero chamar a sua atenção é quanto à sinceridade do seu choro. Quantas vezes você tem chorado ou lamentado diante de Deus, não apenas por você, mas por aqueles que sofrem? Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós choramos muito, mas choramos de desespero, né? Ah, meu Deus, vence um boleto amanhã, né? Está sobrando mês no fim do salário, ao invés de salário no fim do mês. Choramos por causa de relacionamentos desfeitos, choramos por tantas coisas banais, geralmente voltadas ao nosso próprio ego. Mas somos incapazes de chorar pelo nosso povo e pelo povo de Deus. Muitos choros hipócritas têm inundado o nosso coração. E a história de hoje mostra essa resistência dos judeus, mostra a fidelidade de Deus à aliança. Isso é tão bonito quando você olha a história da redenção, a aliança de Deus com Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Meus amados irmãos, a história da redenção é a história do descendente de Eva contra a serpente. E nós cremos, e nós permanecemos firmes, nós cantamos, Tu és fiel, Senhor, não baseado nas nossas próprias forças, mas porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o fim. Se Deus prometeu que não vai deixar o seu povo passar necessidade, se Deus prometeu que não vai faltar nada à nossa mesa, se Deus prometeu que o maior tesouro que nós temos é Ele, ainda que quaisquer governantes estejam à frente, Ele será fiel àquilo que Ele prometeu, e a palavra dele não vai ser revogada por edito nenhum. Não porque nós merecemos, mas por causa da aliança que Ele tem para com seu povo. Pensou que belos judeus com seus filhos sendo salvos de um massacre, desse genocídio que iria acontecer? A descendência de Abraão sendo abençoada e sendo liberta, a despeito da infidelidade do povo de Deus, a despeito de tantos pecados que nós cometemos,
Deus é fiel àquilo que Ele prometeu para nós. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é o que tipo de esperança que está inundando o seu coração. Essa é a esperança cristã. A verdadeira esperança que não confunde não é otimismo, né? Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza para lá, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Esse é o teólogo Martinho da Vila, né? Pelo menos eu ouvi por ele, né? Tem o outro também, né? Anda com fé que eu vou, que a fé não costuma falhar, né? É outro teólogo também, brincadeira, irmãos. Mas não é com esse tipo de filosofia que nós caminhamos. A nossa esperança não é pensamento positivo. A nossa esperança é igual à esperança dos judeus. A partir do momento em que Deus me permitiu resistir, eu não sei se eu tenho só um pedaço de pau dentro de casa, ou uma faca, ou qualquer uma pedra, e os persas podem ter até uma submetralhadora, mas eu vou vencer. Eu vou festejar desde já, porque Deus me livrou. É essa a esperança que estava na mente deles. Eu vou sobreviver e vou fazer festa, porque a promessa de Deus já se cumpriu, o livramento dele já nos foi dado. O que separa a recepção desse decreto para o meu direito, o meu livramento no dia 13, é só uma questão cronológica, não é uma questão de probabilidade. A probabilidade da promessa de Deus falhar é zero. E é essa a esperança do crente. É essa a esperança que a gente tem quando nós choramos agora, mas que ele diz que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não é uma possibilidade, mas é a certeza que inunda o nosso coração, seja num velório, numa situação adversa. A certeza de que Deus e que Jesus Cristo está no trono, à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, sustentando todas as coisas pelo seu poder, é o que conforta o nosso coração e nos leva a ter certeza de que a vontade dele não vai ser contrariada. Isso é esperança. Essa é a esperança que não confunde. Quando nós falamos que nós esperamos em Deus, é no tipo, se der, deu, se não der, não deu. Quando nós falamos que esperamos em Deus, é a certeza de que, baseado no caráter dele, o que ele prometeu aos seus filhos, ao seu povo, à sua igreja, vai se cumprir. Isso que é a verdadeira esperança que inunda o nosso coração. E a história de Esther, como eu já disse, também é a nossa história, o enredo de Esther no reino da Pérsia. É o enredo da nossa vida, que um dia esteve no paraíso, criação, com todos os deleites. O pecado entrou em cena, nos separou de Deus. E esse rei celestial tinha todo o direito, como nós vimos hoje pela manhã na escola dominical, de exercer o juízo imediatamente. E assim como Esther intercedeu pelo povo, nós também temos um intercessor muito maior do que Esther. Nós temos Jesus Cristo, que está à destra de Deus Pai, não está deitado em berço esplêndido, não está balançando numa rede, não está em stand-by esperando a segunda vinda, muito pelo contrário. O autor da carta aos Hebreus diz que ele está intercedendo por nós, continuamente, dia e noite, pelo seu povo. E nós temos um rei que executa juízo. Não um rei instável igual Assuero, né, que um dia está feliz, outro está triste, enche a cara, dá banquete, coisas do tipo. Não um rei depravado como Assuero, mas um rei que é juiz e que cobra e que executa os seus decretos. Mas que em amor se fez carne e habitou entre nós. Derramou sua ira sobre Jesus Cristo, mas esse mesmo Deus, Rei, ressuscitou o seu Filho para poder interceder pelo seu povo. Essa é a nossa história também. E ainda em cumprimento a Gênesis capítulo de número 12, da aliança de Deus com Abraão, de que nele seriam benditas todas as nações. Embora algumas conversões possam ter sido hipócritas, conforme descrita no versículo 17, muitos conheceram o Deus verdadeiro.
Muitos, por intermédio da ação de Ester e de Mordecai, ou pela instrumentalidade deles, puderam se jogar aos pés do verdadeiro rei, que não é Assuero. E nós também somos chamados a termos essa coragem evangélica de apresentar o evangelho àqueles que estão ao nosso redor. Nós somos chamados a sermos povo do Senhor, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas para anunciar a sua luz a todos os povos. Eu acho que eu nem coloquei no slide ainda, mas eu quero uma última aplicação aqui. Ester nos ensina que assumir a identidade cristã vai muito além de fazer barulho ou adotar essa estética que muitos querem, eu já comentei isso, né? Vai além do adesivo no carro, da camiseta berrante, de colocar música alta gritando aleluia, qualquer coisa do tipo. Ester, com a sua sabedoria e usando de instrumentos ordinários, e quando ela teve a coragem simplesmente de dizer, eu sou judia e quero interceder pelo meu povo, causou um reviravolta muito grande. O que eu quero chamar a atenção aqui? Isso serve para mim também. A nossa covardia em simplesmente dizer que somos servos de Deus, que servirmos a Deus, é tamanha. E às vezes a gente fica achando que para sair dessa zona de conforto nós temos que radicalizar no outro sentido. Se você puder, né, virar um missionário, né, alguma coisa do tipo, que Deus te abençoe, abandonar tudo e ir para os confins. Mas lembre-se que Deus te usa também, ou você se torna instrumento de salvação, simplesmente dizendo, eu sou crente e faço parte de um povo. Lembre-se disso. Jovem, adolescente, que às vezes é muito constrangido em assumir a sua identidade. Eu fiquei muito feliz durante esse ano aqui, num dos aniversários que eu fui, de uma das crianças da igreja aqui, e o pai, no momento de agradecer pela vida do filho, falou assim, eu me lembro das palavras, me marcou muito. Eu quero colocar e compartilhar diante de vocês a nossa fé, o que Cristo fez por nós, e agradecer pela vida do meu filho. Ponto. E oramos pela vida dessa criança, e que aqueles que talvez não conheciam a Cristo, que estavam lá, sabiam que aquela criança lá era filho de pais crentes que servem ao Senhor. Não foi um discurso longo, não gritou aleluia, não pôs som alto, né, para irritar as pessoas, simplesmente disse, eu sirvo ao Senhor e quero agradecer pela vida do meu filho. Você não precisa, talvez, de criar essa caricatura de coisas excepcionais e extraordinárias. Deus usa o extraordinário, claro, mas Ele age ordinariamente. Às vezes, simplesmente com a coragem que nós temos que ter de dizer, eu sou crente, eu sou do povo de Deus, eu pertenço a uma outra família, ponto. Quantos e quantos são abençoados simplesmente com aqueles que têm coragem de assumir esta identidade. E muitas reviravoltas acontecem na vida, e estejamos aptos a celebrar e a agradecer e a constantemente estarmos aqui celebrando. O domingo, nós vamos ver nos capítulos 9 e 10, né? O domingo é a nossa festa da libertação. Não do Império Persa, mas a festa da nossa libertação do império do pecado.